Aleluia, Deus é bom e sabe amar. A sua misericórdia é infinita sobre nossas vidas. Aleluia. Santo é o Senhor da glória. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17. Nos últimos dias Deus tem me dado uma mensagem muito forte. Aleluia. Nessa terça-feira o Senhor me levou a meditar em algo em Apocalipse que me fez refletir se já não estamos vivendo agora verdadeiramente a sexta, o tocar da sexta trombeta, esperando somente o tocar da sétima. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 9 do livro de Apocalipse que ao tocar o anjo a sua sexta trombeta, saiu uma voz dos quatro cantos do trono, do altar, e deu ordem para soltar os anjos que estavam presos próximo do rio Eufrates. E a esses anjos foram dados a ordem, o poder para destruir, para matar, para aniquilar com a terça parte da população mundial. Estamos vivendo ainda nesses últimos dias, né? Algo que atingiu o mundo. Não foi o Brasil, não foi um país, foi mundialmente. E de uma população mundial de cerca de mais ou menos 7,7 bilhões de pessoas, né, essa enfermidade chegou a levar 3,3 milhões de pessoas até o exato momento. Então nós podemos ver algo que chegou terrivelmente. Mas o que me apavorou é porque tem algo muito maior e pior ainda para acontecer antes da volta de Cristo. E precisamos estar preparados. Preparado para quê? Para que é que você precisa estar preparado? Nada mais, nada menos do que para a sua própria morte. É para isso que você precisa estar preparado. E não há preparação melhor do que estar em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, vivendo e obedecendo os seus mandamentos, não tem preparação melhor para esperar a morte chegar até você. Porque do contrário, será terrível. Terrível. Para aqueles que estão preparados, será lucro, será prazeroso, vai se encontrar com o Rei da Glória. Mas aqueles que não estiverem, 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, vamos lá? Aleluia. Pelo que saia do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não vos toquei em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo de toda imundícia
mesmice da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Poder assentar em nome de Jesus. Amém? A separação espiritual para o crente é necessária. E Paulo está aqui agora advertindo a igreja de Coríntios acerca da separação que lhe é necessária para o homem e a mulher de Deus. Separação das coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus. No Antigo Testamento, a separação para o povo judeu, para o povo de Deus, era uma obrigação. Mas nem mesmo assim, eles permaneceram vivendo em obediência. Está me ouvindo aí, Dago? Está me ouvindo bem? Amém. Então a separação para o homem e para a mulher de Deus, para você que quer morar no céu, é necessário. É necessário uma purificação. É necessário que haja uma transformação. Como está escrito em 2 Coríntios 5, 17. Como também Jesus estava explicando a Nicodemos no livro de João, capítulo de número 3. Que é necessário um novo nascimento. É necessário se apartar de tudo aquilo que vai te separar de Deus. As coisas que outrora você vivia, que você praticava longe dos caminhos do Senhor, agora já não pode mais fazer parte da sua vida. É necessário agora viver um novo nascimento. Porque sem esse novo nascimento para a minha vida e para a sua vida, a sua vinda aqui será em vão. Não vai adiantar nada você sair da sua casa depois de um dia de trabalho cansativo para estar aqui sentado, para ouvir uma palavra e não deixar que ela transforme e mude a sua vida. Porque você pode vir da maneira que você está, mas a palavra de Deus, ela nos diz que devemos ser transformados pela revelação da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, o conhecer a verdade. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, tem que acontecer uma mudança sobrenatural na minha vida e na sua. Aquele velho homem, aquela velha mulher não pode ser mais a mesma pessoa. É exigido de mim, de você, que haja verdadeiramente uma transformação. Não podemos mais viver da mesma maneira. Se você quer morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O conceito de separação do mal é fundamental para um relacionamento entre Deus e o seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e a outra positiva. Quais são as negativas? As negativas são todas aquelas que não é aprovável por Deus. Todas as vezes que eu e você estão buscando uma separação das coisas deste mundo, daquilo que está separando você de Deus, é necessário que agora você venha abolir da sua vida todas aquelas coisas negativas e buscar com esforço, com dedicação,
as coisas positivas. As coisas que vão te aproximar de Deus, que vão te manter firme na promessa de vida e de salvação. Aí Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: saiam do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas imundas. Tornai-vos para mim, e eu vou tornar para vós. Dessa forma vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. De sorte que se eu e você não viver uma vida de separação do pecado, infelizmente não há como você se tornar filho de Deus. Se você, meu amado e minha amada, não se separa do pecado, é impossível você ser chamado de filho de Deus. Você não vai passar de uma mera criatura, mas Ele tem convidado a mim e a você para se tornar filhos e filhas. É uma promessa que Ele tem sobre a minha vida e sobre a sua. Mas é necessário que nós façamos a escolha de querer viver essa promessa, a escolha de tomar posse da promessa de Deus que já foi liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Da mesma forma que você escolheu estar aqui nesta noite, escolha todos os dias obedecer a Deus em sua vida, a renunciar tudo aquilo que tem te separado de Deus, para que você possa ser totalmente cheio pelo Espírito Santo de Deus. Porque da forma que quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos pecar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz com que eu e você tenhamos a visão daquilo que não agrada a Deus, e nós abolimos isso de nossa vida. E dessa forma você continua cheio. Porque não adianta você passar horas e horas e horas e horas orando, jejuando, buscando de Deus, e no momento que o seu adversário se levantar contra a sua vida, você deixar o velho homem, você deixar a velha mulher tomar conta de você, porque dessa forma você vai se esvaziar, e vai se esvaziar de maneira errada. Porque quando eu e você nos enchemos, é para dar bom testemunho daquele que vive na minha vida e aquele que vive na sua. E se Cristo vive na minha vida e vive na sua, nós vivemos nesse mundo agora para fazer a diferença, e não para mais para viver como vivíamos outrora. Louvado seja o nome do Senhor. A separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo e a justiça da palavra de Deus. É necessário que nós abrimos mão de tudo aquilo que tem separado você de Deus. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus vai dizer para mim e para você que naquele dia haverá grandes surpresas. E as surpresas é porque muitas das vezes tem alguém que é pouco visto diante dos homens, mas que diante de Deus ele é notado todos os dias com as suas atitudes. E da mesma forma que ele está te vendo, o teu adversário também está te vendo. Se Deus estiver orando, se o teu adversário também vai estar te vendo orando. Se Deus estiver tu consagrando, o teu adversário também está te vendo, está te observando. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 não, perdão. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar a igreja de Laodiceia agora, vai dizer: eu conheço as tuas obras.
Então Ele nos conhece. Ele está vendo as minhas obras e as tuas. E quais têm sido elas? São obras positivas ou têm sido obras negativas? São obras que têm te aproximado de Deus ou são obras que têm te afastado de Deus? Você tem desejado o céu com uma prioridade na sua vida? Você tem vivido para Deus na sua totalidade, com desejo superior a todas as coisas, para verdadeiramente que morar no céu? Nos resta pouco tempo agora, e o que nós não sabemos é quanto tempo nos resta. Mas de uma coisa eu e você sabemos, que nos resta pouco tempo. Quanto a você que já experimentou, já provou da doçura do Espírito Santo de Deus, porque agora você vai deixar se contaminar com as coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver 1 Coríntios, ou 1 Reis, 2 Reis, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 7. Diz assim: E sucedeu assim, pois os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram aos outros deuses, e adoraram o estatuto das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altares em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. O povo de Israel, mesmo recebendo a ordem de Deus para se manter, era uma ordem que não podia ser descumprida. Deus vai chamar a atenção do seu povo para que não se casasse com as filhas dos cananeus, que não tomasse mulher daquele povo para os seus filhos. Mesmo Deus ordenando, o povo de Israel estava sempre se desviando, e Deus foi tolerando durante muito tempo, até que permitiu que o rei da Síria saqueasse toda Samaria e trouxesse até pessoas estranhas que adoravam outros deuses para morar na cidade da qual o Senhor havia separado para o seu povo. Por conta do pecado do seu povo, Deus permite que o seu adversário invada a sua cidade e leve o seu povo como escravo. E passaram por muitos anos de luta e dificuldade, por conta da desobediência. E isso hoje não é diferente para a minha vida e para a sua vida. Quando nós saímos dos propósitos de Deus para querer viver os nossos próprios propósitos, as nossas próprias vontades, infelizmente sofreremos consequências que a própria palavra de Deus já nos adverte. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo capítulo 7, a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus se ira. E por que a ira de Deus é levantada todos os dias? Porque a nação, porque o povo tem se esquecido do Deus vivo, tem ouvido a palavra do Senhor,
tem até mesmo chegado diante do altar, confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas depois está virando as costas para Ele, porque está difícil, porque eu não vou aguentar. Ele te chamou e Ele sabe as suas qualidades, Ele sabe o tanto que você pode suportar. E a palavra de Deus nos fala que Ele não vai dar um fardo para mim e para você que nós não podemos carregar. E a nossa maior luta, meus amados, é contra nós mesmos. E nós precisamos entender isso, que hoje nós precisamos nos separar das corrupção deste mundo para poder viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Dessa imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade que tem separado o homem de Deus. Semana passada um colega surgiu um debate, ele passou para mim querendo a minha opinião acerca de cristão ouvir uma música secular. Em que vai edificar a vida do homem e da mulher de Deus ouvindo uma música secular? Em que vai te edificar? Quando nós ouvimos um louvor, nós buscamos adorar a Deus dentro daquela letra, dentro daquela melodia. Buscamos uma forma de nos aproximar de Deus. Esse é o objetivo de nós ouvirmos, de nós louvarmos, porque Deus nos chamou como adorador. Deus nos chamou para ser diferente. E aí eu assisti um certo vídeo aí que está passando na mídia, que estão abrindo culto até mesmo com as músicas de Zezé de Camargo e Luciano. Aí eu te pergunto uma coisa: como é que Deus tem olhado para essa nação? De que forma é que Deus tem olhado para o seu povo nos dias atuais? Porque os líderes têm se corrompido e levado o povo à corrupção diante de Deus. E por isso tem muitas igrejas que estão cheias, porque estão vivendo do jeito que quer. Mas para entrar no céu você não pode entrar do jeito que você quer. Lá é do jeito que Deus quer. Lá ou eu e você vamos obedecer, ou nós vamos obedecer Ele aqui, ou lá nós não vamos entrar. Aí ele me mandou uma opinião de uma outra pessoa, que eu entrei também em acordo com aquele varão. Ele achava certo ouvir a música secular, né? E aí ele falou: já que não pode se ouvir uma música secular, então por que assistir filmes? Por que o cristão assistindo filmes de ação, filmes que têm cenas sexuais, filmes que não edificam a vida do homem, ou seja, a contaminação entrando através dos olhos? Impureza vai estar te afastando de Deus. Ah, mas agora eu não vou poder nem assistir uma televisão, não vou poder assistir mais um filme, eu não vou poder mais ouvir uma música romântica a partir do momento que eu aceito a Cristo. Queira viver um romance com Jesus, porque Ele foi o único que provou um grande e profundo amor pela sua vida. Foi o único. Então é com Ele que você deve viver um profundo amor, uma profunda amizade, um profundo laço sentimental de relacionamento lindo e sincero com Ele.
Então aquilo que for necessário você abrir mão hoje para entrar no céu, começa, meu amado. Começa fazendo a varredura de tudo aquilo que tem te separado de Deus, de tudo aquilo que você olhar para dentro de si hoje, que você examinar você mesmo, porque não tem ninguém melhor do que você para examinar você mesmo e dizer: isso vai me separar de Deus. Essa minha prática vai me impedir de entrar no céu. Não há mais ninguém. Quando o rei da Síria invadiu Samaria, só ficou um remanescente. Somente um. Em toda Samaria. Só havia um que conseguiu permanecer na adoração a Deus, sem se desviar do propósito de Deus. Isaías. E se um homem consegue, por que é que os outros não conseguem? Jesus, ele veio em carne e sangue para provar para mim e para você que podemos suportar todas as aflições deste mundo. Foi por isso que ele disse, deixou para mim e para você, através dos seus discípulos: ei, tem bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também irão vencer. No mundo vocês vão ter até mesmo aflição, vocês vão passar por lutas, mas não desanima não, persevera, porque aquele que vencer, eu vou fazer com que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. É uma promessa de Jesus para a minha vida e para a sua. Se você vencer, você vai se assentar com Ele no seu trono. Mas é fácil? É não. Porque todos os dias a sua velha natureza vai se levantar contra você. Desejar o que não pode desejar, olhar para o que não pode olhar, desejar fazer você fazer aquilo que você não pode fazer, até mesmo aquilo que um dia você disse: essa aqui não quero mais para a minha vida, porque agora eu sou de Deus. Lá fora, quantos sabem que fumar faz mal à saúde, mas pratica o fumo? Na casa de Deus não é diferente não. Tem muitos crentes que sabem que não pode fazer, mas continuam fazendo. Ele sabe que o fumo vai fazer mal à sua saúde e pode levar ele à morte mais rápido. Não é diferente com o homem e a mulher de Deus, muitas das vezes. Ele sabe quais são as práticas que ele não deve fazer, mas acaba fazendo. Ele sabe que ele pode morrer e não entrar no céu, mas continua fazendo. Sabe por que muitos não estão mais pregando o arrependimento dos seus pecados? Porque pregar o arrependimento, pregar conserto, pregar para você viver um relacionamento sincero e digno com Deus, não povoa a igreja, não traz seguidores. Então é por isso que muitas das vezes é mais fácil deixar uma palavra que alegre o teu coração. É mais fácil eu dizer para você que os teus shows duram uma noite, mas se preocupa não que a tua alegria virá pela manhã, do que olhar para você e dizer: põe a tua casa em ordem. Porque são poucos que querem colocar a sua vida em ordem para com Deus. Mas Deus tem buscado um relacionamento sincero, puro, comigo e com você. E se você quer verdadeiramente entrar no céu, morar no céu, é necessário você fazer isso. Examine-se o homem a si mesmo.
mensagem que você ouve todos os meses, no momento que vai ser participar da Santa Ceia, o pastor faz a leitura lá do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, porque se ele julgar a si mesmo, não será condenado. Mas ele pede para que eu e você examine, porque não é eu e você que vamos nos julgar, vai ser a própria palavra de Deus. Porque Deus não vai te condenar, mas a palavra que o homem rejeitar, essa vai te condenar naquele grande dia. É por isso que nós precisamos viver o arrependimento. É por isso que nós necessitamos examinar nós mesmos diariamente, para saber se nós estamos vivendo uma vida de acordo à vontade de Deus, e não conforme a nossa vontade. Então é difícil. Muitos não querem ser cobrados, mas é necessário. Porque agora, eu e você, se eu e você fomos crucificados com Cristo, nós agora vivemos para Ele. Não vivemos mais para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, todo aquele que não crê já está condenado, porque deixou de crer na palavra de Deus. Precisamos fazer o ide do Senhor. Precisamos levar a palavra do Senhor. E é como o pastor aqui estava falando. Quando você passa por uma luta, muitas das vezes você quer pensar em parar, por conta da luta que você está enfrentando. Nada nesse mundo se compara com a glória que está preparada para todos aqueles que amam a Deus. Só vai receber a bênção de Deus aqueles que o amam. Aqueles que negarem a si mesmo, tem que carregar a sua cruz diariamente. Sabe? A sua vida ele tem crucificado para dizer: eu sou de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem feito isso? Glória a Deus. Continua. Não para não. Aleluia. Aí no versículo 14, ele diz assim: olha, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há em Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Aí ele continua aqui onde eu li, iniciei lendo, que diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Foi para isso que Ele te chamou, para que você seja povo dele, e que Ele seja seu Deus. Para encerrar, Romanos capítulo 9, versículo 27. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Confesso que eu vinha pedindo a Deus para que Ele pudesse mudar a mensagem de hoje. Romanos capítulo 9 diz assim: olha, também Isaías clamava acerca de Israel,
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é quem será salvo. Não importa quantas promessas foram liberadas sobre a sua vida, não importa se você é chamado, não importa quantas promessas Deus liberou sobre a sua vida, mas somente os remanescentes, aqueles que permanecer dentro da palavra de Deus, poderão se salvar. Se você tem abandonado a fé, se você tem recuado perante a sua caminhada, infelizmente, você não poderá ser salvo. Qual foi a promessa de Deus quando chamou Abraão? Para que ele pudesse sair do lado de fora e pudesse, se ele pudesse, contar as estrelas do céu. Assim também seria a sua descendência. Mas agora aqui Paulo está explicando e está dizendo: olha, não importa, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é quem será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, contemplando-a e abreviando-a, como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar descendente, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Talvez, que nem muitas vezes chega a dizer: quem tem promessa não morre. Eu digo para você e afirmo: quem tem promessa morre. Porque se você não quer morrer, mesmo tendo promessa, é necessário você obedecer para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas aí você está vivendo somente da promessa, porque Deus liberou promessa. Mas o mesmo que liberou a promessa, que um dia usou alguém para te dizer: quero eu fazer de ti grande pregador da minha palavra, também ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Aí você não se arrepende, quando é que ele vai fazer você um pregador da palavra dele? Nunca. Sabe por quê? Porque ele não vai te obrigar a se tornar um ministro da palavra de Deus. Ele não vai te obrigar a você ser o obreiro da casa dele. Essas coisas, é eu e você que, quando ouvimos a palavra, começamos a desejar viver essas coisas com Deus. Começamos a querer estar perto de Deus dessa forma, a permanecer junto com Ele e obedecer a sua palavra por amor. É quando você ouve que Ele se entregou por mim e por você, foi esbofeteado, cuspir em sua cara. Imagine a afronta, estando na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te e salva nós também. O único entre os três que podia fazer isso era Jesus. Mas aí Satanás quer destruir o projeto de Deus. Aí começa a afrontar. É assim o diabo na minha vida e na sua. Quando está próximo de Deus concluir uma grande bênção, ou seu propósito em sua vida, Satanás fica furioso, dizendo: eu não vou deixar, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela, e começa a te afrontar. Que nada, rapaz, você é crente em nada. Está se fazendo de santa, está se fazendo de santo, está se escondendo dentro da igreja, porque o diabo está doido para que você se levante na sua forma carnal e deixe a forma espiritual para poder viver a vontade dele e não a de Deus. Mas eu e você já estamos crucificados, amém? E quando nós estamos crucificados, nós não vivemos mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então você que tem chamado, você que tem promessas de Deus em sua vida,
mas você ainda não fez uma aliança com Jesus, eu quero te dizer que você está correndo um grande perigo, um grande risco. E você, meu amado e minha amada, que está vivendo um evangelho, está vivendo um cristianismo de oba-oba, de qualquer jeito, põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem, porque Ele vem. E Ele está buscando de mim e de você um compromisso, uma separação, uma vida de santidade diante do seu altar. Amém? Joga sua mão para cima, dá uma linda salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Amém? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando cada um de vós em nome de Jesus. Peça à igreja em nome de Jesus Cristo, continua orando em nome de Jesus Cristo, não só pela minha vida, mas ora pelo ministério ali, daquelas portas que foram abertas ali na Pitanguinha em nome de Jesus, amém, amados? Nosso propósito ali também é ganhar almas, povoar o reino do céu, amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus.